Portugal está novamente mergulhado numa crise política. Nada deixava antever que uma notícia que fazia a ligação entre a empresa familiar do primeiro-ministro e um aparentemente inexistente conflito de interesses seguisse os caminhos que seguiu. 2 moções de censura em menos de uma semana que acabaram rejeitadas, uma moção de confiança com chumbo pré-anunciado perante a falta de apoio na oposição e novas eleições legislativas equacionadas para maio pelo Presidente da República. A revelação de que a empresa da família Montenegro recebia 4.500 euros de um grupo de casinos sobre os quais o governo terá de decidir este ano quanto aos contratos de concessão foi o gatilho para este desfecho. Depois de uma denúncia anónima sobre a situação do primeiro-ministro à Procuradoria-Geral da República e de a oposição assinar com um inquérito parlamentar, Montenegro quis dar um murro na mesa, alegando que o país precisa de clarificação política e que mais vale 2 meses de instabilidade do que 1 ano e meio de degradação. Isto nunca tinha acontecido em Portugal, haver uma moção de confiança que, pelo visto, vai ser reprovada, mas que não tem a ver com a desconfiança na ação política do governo que se está a governar mal, mas tem a ver com as próprias condições de integridade, se tem ou não tem, do próprio Primeiro-Ministro, que é o líder desse mesmo governo. O Presidente da República já admitiu que, no caso de o governo cair, a primeira data possível para o país ir às urnas é 11 e 18 de maio. Nas ruas de Lisboa, os portugueses parecem não querer ir a eleições e pedem mais transparência ao Primeiro-Ministro. Não vejo uma grande saída para o país, não me parece que as eleições vão resolver absolutamente nada, manterá mais ou menos o mesmo modelo de distribuição de deputados, mais para cá ou mais para lá, e vamos entrar num outro impasse. Dada a situação, é melhor esclarecer com eleições do que estarmos aqui a empatar e não saímos do mesmo lugar. Acho que há pouca transparência e acho que eles deviam mesmo era desistir do governo, não é? Mas as eleições é uma chatice. Eu acho que vai ser uma despesa muito grande para o país e quem paga isso tudo somos nós mesmos. O debate e votação da moção de confiança deverá acontecer esta terça-feira, dia 11 de março, 1 ano e 1 dia depois das legislativas de 2024. Os deputados serão chamados a votar e a expressar se confiam ou não neste executivo. Caso haja uma maioria no sentido da rejeição, isso ditará a queda do governo. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Um petroleiro e um navio de carga colidiram ao largo da costa leste do Reino Unido, perto de Hull. 36 tripulantes que ficaram feridos foram trazidos para a terra, um deles foi hospitalizado. Há um membro da tripulação do cargueiro que continua desaparecido. O navio de carga, com bandeira portuguesa e registado na Madeira, transportava cianeto de sódio. Já o petroleiro tinha a bordo combustível de avião para a Marinha norte-americana. There should be a lot of electronics on both ships preventing it or giving you notice of what's going to happen. And there should also be crew on both ships watching the electronics preventing it should happen. In somewhere down that chain, one of them's failed. Poor visibility watches have always been standard practice on merchant ships. Segundo as autoridades locais, a vigilância mantida pela tripulação do navio de carga não terá cumprido os regulamentos marítimos internacionais. Alguns especialistas afirmam que o impacto ambiental poderá ser menos grave do que o de um derrame de petróleo bruto mais pesado. Todos os olhos estão postos na Groenlândia, que se prepara para as eleições gerais que poderão decidir o seu futuro e soberania na terça-feira. Muitos dos 57 mil habitantes deste território autónomo mostram-se preocupados e até ofendidos com as ameaças de Donald Trump de querer assumir o controlo da região. I think it's not even a conversation for him. I mean, it's a country. It can't just be bought. It's real people. If they want to be independent and they can do that, I think they should be allowed to do that. If they want to stay part of the Danish kingdom, that's great too. A Groenlândia é um território autónomo da Dinamarca, país aliado de longa data dos Estados Unidos, que até agora rejeitou os comentários do presidente norte-americano. O movimento de independência da região existe desde a década de 70. Government of Greenland has this delicate dance that they have to perform right now between maintaining relationships with Denmark, its former colonial ruler, which it is still economically dependent on, receiving $700 million
roughly annually in direct financial transfers and administrative support, and this new superpower to the West. A Groenlândia interessa às potências mundiais devido à sua localização estratégica no Ártico, aos valiosos minerais de terras raras que se encontram sob o gelo e aos milhares de milhões de barris de petróleo que possui. Former independent presidential candidate Călin Georgescu has appealed the electoral authorities' decision to ban him from running again to Romania's constitutional court. Now, this is an effort his political allies don't necessarily seem to be putting much hope behind, keeping in mind recent statements made by these leaders. But what we are seeing in the meantime is more protests right here in front of the Constitutional Court's headquarters. In the meantime, we are also seeing multiple police investigations being opened. On the one hand, one is centered around the main opposition party's leader, George Simeon, and that is for a post he made on social media, allegedly inciting the masses to cause violent incidents. Now, there are also investigations around the violent protests that took place last night, especially investigations regarding charges of destruction of property and assaulting riot police officers. But it is important to note that as of now, not one person has been detained, though police say that they are making efforts in identifying all those involved in the violent protests. Uma delegação ucraniana vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir o fim da guerra com a Rússia. Duas fontes ucranianas de alto nível disseram à Associated Press que a delegação irá propor um cessar-fogo que abrange o Mar Negro e os ataques com mísseis de longo alcance, bem como a libertação de prisioneiros. Além disso, será assinado um acordo com os Estados Unidos sobre o acesso aos minerais raros da Ucrânia, entendimento esse que o presidente norte-americano Donald Trump está interessado em garantir. Kiev tem vindo a tentar reparar os danos causados pela reunião de 28 de fevereiro entre Trump e Zelensky na Sala Oval, que se transformou numa discussão em direto transmitida para todo o mundo. Se a Ucrânia e os Estados Unidos chegarem a um entendimento considerado aceitável por Trump, tal poderá acelerar o impulso do seu executivo para as conversações de paz. A Rússia anunciou que vai expulsar mais 2 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Moscou afirma que os diplomatas deram dados pessoais falsos quando pediram para entrar em solo russo. Acrescenta que estavam envolvidos em atividades subversivas que constituíam uma ameaça à segurança nacional. No entanto, não foram apresentadas quaisquer provas que justifiquem as alegações. A invasão russa da Ucrânia levou a uma forte deterioração das relações entre o Reino Unido e a Rússia. No mês passado, Londres já tinha expulsado um diplomata russo. Foi uma resposta à expulsão por Moscovo de um diplomata britânico em novembro de 2024. O exército da Rússia afirma ter retomado o controlo de partes da região de Kursk, que Kiev capturou num ataque relâmpago em agosto do ano passado. As forças do Kremlin entraram num gasoduto não utilizado de pouco mais de 1 metro de largura para lançar um ataque surpresa contra as tropas ucranianas na cidade estratégica de Satsra. Há mais de 50 mil soldados russos na região de Kursk, apoiados por efetivos da Coreia do Norte, aliada de Moscovo. O Estado-Maior da Ucrânia diz que as tropas do adversário foram detectadas a tempo e que entre elas as perdas são muito elevadas. Ainda assim, dezenas de milhares de soldados ucranianos correm o risco de ficar cercados. O vulcão Fuego, na Guatemala, considerado pelos sismólogos como um dos vulcões mais ativos do mundo, está atualmente em erupção. Perante o perigo, as autoridades já deslocaram 300 famílias, mas avisaram que outras 300 mil pessoas da zona, situada a 60 km da capital, podem estar em risco. A erupção começou durante a noite, com o vulcão a expelir gás e cinzas para o céu, o que levou os polícias e soldados a fechar escolas e estradas que ligam as comunidades. Encerraram também as vias que levam ao vulcão para impedir turistas de visitar a zona em risco.
Segundo os especialistas, o maior perigo são os lahars, uma mistura de cinzas, rocha, lama e detritos que podem soterrar cidades inteiras. A Agência de Desastres da Guatemala afirmou que o fluxo de material vulcânico é considerado moderado, mas espera-se que aumente. A greve dos funcionários de 13 aeroportos da Alemanha provocou o cancelamento da maior parte dos voos no país na segunda-feira. Os trabalhadores dos aeroportos realizaram uma greve de 24 horas no contexto das negociações por melhores salários e condições de trabalho. A Associação dos Aeroportos Alemães indica que mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas perturbações em todo o país, com mais de 3.400 cancelamentos de voos previstos. Os aeroportos de Frankfurt e Berlim informaram que todas as partidas e chegadas de segunda-feira foram afetadas pela greve. Wütend, ich verstehe schon, wenn der Streik, also was die wollen und für was sie sich einsetzen. Aber es ist schon, wenn man auf den Flug angewiesen ist, so weit, ja, und man muss alles in die Wege leiten, das ist schon schwierig. No aeroporto de Hamburgo, além da greve de segunda-feira, houve uma paralisação de curta duração no domingo, com o sindicato a alegar que esta medida devia garantir a eficácia da greve. Como consequência, foram cancelados cerca de 300 voos. Esta greve relâmpago, uma tática comum nas negociações salariais na Alemanha, está relacionada com um novo contrato de remuneração e melhores condições para os trabalhadores de segurança nos aeroportos e com um diferendo relacionado com os funcionários da administração federal e municipal.